Pessoal, vou falar agora sobre os perigos dos remédios para o resfriado, né? Resfriado comum, né? Em primeiro lugar, vocês têm que entender que é uma diferença entre gripe e resfriado. Como assim é diferente, Júlio? Desde os sintomas, a gripe costuma ser muito mais intensa, né? Além disso, né, o vírus influenza, no caso da gripe, o resfriado tem vários vírus, né? Os rinovírus, que são vírus que pegam essa parte da gente, dando congestão, dando coriza, às vezes o olho fica vermelho, às vezes fica coçando o nariz, né? A garganta também incomoda, né? Mas costuma ser um quadro mais leve, de uma febre mais baixa, o mal-estar não é tão intenso, então a pessoa consegue fazer as coisas do dia a dia e fica com aquele nariz incomodando, tudo isso, né? Todo mundo que geralmente fala, tô meio gripado, todo mundo eu exagerei, né? Mas grande parte das pessoas geralmente está um resfriado, né? Quando aquela pessoa está saindo, está andando com você e fala, hoje eu tô meio gripado. Não, normalmente ela está com resfriado, são vírus diferentes. A gripe, normalmente, a pessoa fica meio de cama, sabe? É muito difícil ela conseguir sair, tá com mal-estar intenso, né? Mialgia, né? Febre alta. Então, normalmente, a gripe deixa a pessoa mais reclusa, né? O resfriado não, você consegue fazer suas coisas, trabalhar e fazer quase tudo direitinho, né? A gripe, algumas pessoas conseguem sim, mas geralmente ela vai estar mais prostrada, mais incomodado. E daí vem também as medicações. Então vamos lá. Primeiro aspecto que você tem que entender é que no resfriado é muito comum os pacientes tomarem sintomáticos. Como assim sintomático, Júlio? Ele dá um mal-estar leve, mas às vezes dá uma febrinha. E o paciente muitas vezes toma os anti-inflamatórios, né? O ibuprofeno, né? Às vezes toma nimesulida, né? Pode tomar dipirona, paracetamol, né? Todas essas medicações, ela tiram sintomas. O sintoma relacionado ao mal-estar, relacionado à febre, relacionado à dor no corpo. E isso é bom, né? Não é para você estar sentindo esse mal-estar, mas muitas vezes isso mascara quadros que podem acontecer depois. Em especial o resfriado, ele dá muita congestão nasal e às vezes acumula nessa parte daqui que a gente chama nos seios da face, que é essa região daqui, essa região aqui dos seios da face, secreção. E muitas vezes essa secreção acumulada vai dar o quê? Um quadro de sinusite. Então, muito cuidado na hora que você está corizando, está com resfriado, começa a tomar remédio para o resfriado, para o mal-estar. Aquele mal-estar não melhora e você começa a ter um quadro febril. Deve procurar ajuda. Por que eu estou dizendo cuidado com as medicações? Que às vezes o paciente não para de tomar com resfriado, toma por muitos dias, em cima daquele quadro que ele teve, começa a ter febre, mas como ele está tomando a medicação, a febre não aparece. O médico não entende. Poxa, o resfriado está ali 3, 4 dias, normalmente o paciente está bem. Esse não, já está com 8, 9, 10 dias com aquela coisa que o pessoal fala, meu resfriado, às vezes até usa um termo gripe, mas como está errado eu vou dizer o correto, né? Meu resfriado mal curado. Né? Normalmente não é que ele é mal curado, é que você teve por cima dele um quadro bacteriano. E se você toma direto uma medicação como essa que eu falei para você, dipirona, paracetamol, ibuprofeno, tudo isso, aquilo vai mascarar os sintomas da doença e aí não vai manifestar o sintoma da sinusite. O médico muitas vezes não vai dar o antibiótico, teria que dar para a sinusite e não dá para o resfriado. Né? Outro erro muito comum, já emendando isso, é outro contexto, que é o que? A pessoa está com resfriado mesmo, o médico identificou, está no início e começa a tomar antibiótico. Tomar antibiótico sem necessidade, porque isso é um vírus, né? Um antibiótico não trata o vírus, trata a infecção bacteriana. Você tomando antibiótico de forma errada vai começar a selecionar sua flora. E essa flora selecionada, você pode desenvolver bactérias resistentes àquele antibiótico. Quando você precisar dele, ele já não vai funcionar direito em você. Então, muito cuidado daquela pessoa que, eu tô com um quadro meio resfriado, toma esse antibiótico aqui. Não é antibiótico, não se trata com antibiótico, né? E pode te prejudicar. Eu canso de ouvir paciente, me dê alguma coisa forte, porque se vier uma bactéria já matou. Não é assim. Você tem que ter o sintoma, o médico avaliar, ver que tipo de antibiótico para dar, para ir dar, tá bom? Esses são os erros mais comuns. Outro erro que é muito comum, eu não falei que fica aqui congestionado e tal, às vezes o paciente, por causa dessa congestão, começa a usar aqueles descongestionantes tópicos, que realmente, na hora que você passa, ele dá uma vasoconstricção, nessa parte aqui que é muito vascularizada, e libera, e você respira melhor. Só que duas coisas podem acontecer, né? Pode acontecer criar uma dependência do seu corpo do tempo inteiro, porque aquilo dá vasoconstricção e depois do efeito rebote, dá vasodilatação e você começa a usar ele de forma crônica, aquilo te prejudica. É bem comum a gente ver pessoas com alergia fazendo isso, né? Porque dá vasoconstricção, ele respira bem, dá o bem-estar, daqui a pouco vem pior ainda, ele fica usando e cria uma dependência, né? Pode aumentar a pressão arterial também, porque esses remédios, eles têm um efeito, né? Eles são absorvidos também pelo corpo. E a maioria deles tem um efeito adrenérgico, aumentando a pressão arterial, né? E outro aspecto que também pode acontecer nos pacientes que estão usando isso, né? Pode dar também alguns quadros que são quadros até de lesões
dessa parte da mucosa, né? Pode dar até lesões, sangramentos no paciente, porque ele vai usando aquilo de forma crônica, tá bom? Espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida que você tenha, deixa aqui nos comentários que eu tento responder. Um abraço.